Aí, como, como toda brasileira, né? Eu, desde criança, eu escutava histórias sobre o Senna, principalmente no meu núcleo familiar, né? Da minha mãe, dos meus tios, do meu pai, dos amigos, que sempre falavam sobre a época em que ele corria, né? Falavam, tipo, falavam do Senna como um marco numa época, né? Tipo, a época em que o Senna morreu, a época do Senna, né? A época do Senna. E eu, pequenininha, né? Tipo, 6, 7, 8 anos de idade, né? E mais pra frente, que eu só comecei a pesquisar sobre o Senna agora, né? 30 anos da morte do Senna. Só de eu ouvir o nome dele, das seguintes palavrinhas, Senna, era como se aquilo marcasse as minhas memórias a fogo, né? De uma vez que esse nome entrou na minha cabeça e não saiu mais. E era uma sensação estranha, de como se eu não sabia quem era essa pessoa, eu só ouvia falar, né? Eu não sabia a cara dessa pessoa, não sabia o que ela tinha feito de tão grandioso, né? Para as pessoas falarem tanto, né? Mas eu criança, eu lá no fundo, meu íntimo, lá no fundo é como se eu conhecesse ele. Eu tinha uma sensação bem estranha, era como se eu conhecesse ele. Como se eu soubesse quem era, como se eu tivesse um carinho bem grande por ele, sem saber quem era essa pessoa. Aí vamos lá, né? Como ele, dos anos 80 até os anos 90, já estava ganhando grandes prêmios, já estava arrasando quarteirão, despertando inveja em outros pilotos, como por exemplo o Nelson Piquet, que ficava implicando com ele direto, chega até se metendo na vida privada dele, se metendo na sexualidade do Senna, insinuando que o Senna era gay. Tipo assim, que é uma coisa bem de heteronormativo, né? De caras homofóbicos que se acham um bam bam bam, que se acham muito melhores que os outros só porque é hétero, só porque é tipo machão, né? O gostosão. O Piquet, ele é o tipo cara que se acha o gostosão, machão, de baixo pra cima, de peito pra cima. Aí assim, velho, numa boa, não é, mesmo que o Senna fosse gay, isso não era um assunto pra fulano ficar se metendo, ficar fazendo piada, ficar ditando regra em cima, criticando. Porque isso é uma coisa da sexualidade pessoal da pessoa, não é um motivo para os outros ficarem debatendo com um jornalista, com um fotógrafo, com um repórter, com a mídia, com a sociedade, o escambau. Não. Mesmo que o Senna fosse gay, isso não ia mudar nada, né? Não ia mudar em nada. E tudo certo. O que importava era o Senna, quem ele era o Ayrton Senna, era o Beco da família dele, era o Senna do povo. Era isso que importava, a pessoa dele, não a sexualidade, não nada, não as opiniões políticas, as opiniões sociais, as questões, nada disso. A pessoa dele importava, né? Era isso sobre ele, né? E um cara que pensava totalmente diferente dos outros pilotos, né? Tipo, ele tinha uma questão bem forte nele de falar, da voz, de ter o espaço de fala, que na Fórmula 1 isso é muito pouco, é muito fraco, né? Por causa do regulamento que tem umas questões bem restritas. E, tipo, restritas até demais, porque a pessoa que não tem liberdade para se expressar lá dentro, tipo, vai enriquecer os caras da FIA, vai deixar os caras da FIA uns baita milionários, super famoso, e eles não podem dar os direitos dos pilotos de se expressarem. Tipo, como assim, né? São os pilotos que deixam a FIA ser o que ela é, né? São os pilotos que arriscam a vida dentro de um carro a 300 por hora, não os caras, não os comissários, tá? Porque quando o assunto era política na Fórmula 1, e o Senna não gostava de política, o negócio dele era esporte, né? Como ele disse no Roda Viva.
Como tinha essa questão da xenofobia no meio, o presidente da FIA na época, o Balestre, o Jean-Marie Balestre, um cara que ficou bem conhecido pelas sacanagens que fez com o Senna. Tipo, ele passou o Senna pra trás mesmo, junto com o Prost, né? Porque o Prost tava achando meio ruim, né? De ser da mesma equipe com um cara que tava superando barreiras a mais do que ele em anos, do que ele como profissional em meses, anos ainda vai lá, tá? Tipo, a gente tem um vídeo daquela clássica cena em que o Jean-Marie Balestre tá tendo uma reunião com os outros pilotos. E os pilotos, assim, né? O tema era sobre substituir pneus por cones. E o Senna era um cara que entendia de carro, ele entendia de tudo sobre automobilismo, ele sabia. O cara, tipo, era o craque do automobilismo da teoria, né? Sabia de tudo de carro. Ele falou dando a opinião dele sobre. E o Jean-Marie Balestre, ele, tipo, se só eu sei das coisas, só eu entendo de tudo, eu que dou as ordens aqui e ninguém fala nada. Era desse jeito. Só que enquanto os pilotos, tipo, o Balestre e o Senna começaram a discutir, enquanto os pilotos ficavam de cabeça baixa, bico calado, sem dizer um A, né? O Alain Prost, inclusive, o Senna não. Tipo, o Senna, ele queria falar. Ele tinha também esse impulso para falar, né? Ele tinha esse direito, como todo mundo tem, que é a liberdade de expressão, que é um direito fundamental de todos para todos. Aí, tipo, você tá querendo falar, a pessoa te interrompe, que foi desse jeito. Ele tentando explicar, dar a opinião dele sobre a situação, e o palestra não tava deixando. Né? A ponto, ele começou a discussão. O Senna falando mesmo, querendo falar, o Balestra não tava deixando ele terminar de falar. E o Senna o tempo todo, ele levantou da cadeira pra falar, tipo, deixa eu terminar de falar, deixa eu terminar. Tipo, ele teve que levantar da cadeira que ele estava sentado pra ter um lugar de falar ali que ele não tava tendo. Em que o regulamento não permitia, né? Ou melhor, os caras da FIA, os comissários não estavam permitindo os pilotos de falar, de dar a opinião. Que é importante incluir a opinião dos pilotos, porque é eles que estão no carro correndo por eles, né? Por seus países na Fórmula 1. É porque de todos os pilotos da Fórmula 1 naquela época, o Senna era o único que se impunha, né? Era o único que peitava as situações, era o único que enfrentava as questões burocráticas, ridículas e autoritárias dali, né? Do Balestre, que era o típico autoritário chefe da FIA, de ditar uma frase que é, claro, famosíssima, né? Ridículo isso, do tipo, a melhor decisão é a minha decisão. O Senna era um cara rebelde, ele não se calava nunca, ele se impõe, né? Ele falava mesmo, não queria nem saber. Tipo, precisar falar, eu vou falar. Se eu precisar discutir, eu vou discutir. Se eu precisar levantar da minha cadeira para eu poder ter meu lugar de fala, eu vou fazer isso. Era desse jeito. O Senna era muito rebelde, né? Ele era aquele brasileiro típico. Sou brasileiro, não desisto nunca. Sou brasileiro e falo o que eu penso. Sou brasileiro, não vou me calar nunca. É tipo isso, do brasileiro que protesta, né? É um cara rebelde. É sobre isso. Que como ele nasceu nos anos 60 e a ditadura veio anos depois, né? A ditadura, tipo, a ditadura começou, a ditadura se instalou no Brasil, o Senna tinha 4 anos de idade, né? Tipo, ele viveu desde os 4 anos até os 20 e pouco, 25 eu acho, né? 25 anos. Ele viveu todo esse período da ditadura, da criança até o jovem adulto, né? Tipo, ele, com certeza, apesar deles serem da elite, tipo, eu imagino que os pais devem ter chegado pra eles, crianças, os filhos, os pais do Senna, junto com os 2 irmãos, chegado para eles e falado, olha só,
Não é para enfrentar a polícia, não é para enfrentar militar, não é para discutir, não é para tipo zelando pela segurança, né? Ou seja, se a família, se os pais concordavam com aquela situação ou não, eu não sei. Não converso, não tenho conhecimento e difícil eu ter. Mesmo que eu procure, mas a nível da proteção dos filhos deve ter sido assim, né? Porque a gente sabe, a ditadura militar no Brasil, ela foi um período de repressão muito grande, de repressão e opressão muito grande contra o povo. Como eu falei no vídeo do filme Ainda Estou Aqui, né? Foi uma opressão, uma repressão à liberdade de expressão muito grande. Ninguém tinha o direito de falar nada. Ninguém podia falar nada. Não podia, tipo, irritava os milicos se falasse alguma coisa. Aí, tipo, do cara, do Senna, desde criança até adulto, que viveu todo esse período, né, de ser reprimido, de falar, de não poder se expressar, de tanto ele viver por anos sendo obrigado a se calar, obrigado a não dizer o que pensava, né, se ver obrigado a não falar um A. Eu acho que ele foi, eu acho que foi por isso que nasceu essa rebeldia nele, né? Nasceu essa necessidade de se expressar, de falar o que pensa, de falar o que sabe e opinar, de se expressar. Nasceu essa rebelião nele, né? Nasceu essa necessidade nele. E foi o que deixa um burocrático autoritarista francês muito puto, que era o Balestre. É porque no Grande Prêmio do Japão, aquilo é uma situação, aquilo foi uma situação horrível, aquilo foi uma situação inaceitável, inadmissível, que não se faz com ninguém. No Grande Prêmio do Japão, o Senna já estava muito, muito grande aqui no Brasil, já estava com muitos fãs, ele estava muito reconhecido, ele já estava com um talento enorme nesse esporte, para a pista da Fórmula 1, e ele tava, tipo, a famosa curva tamburela. Não, a famosa tamburela não. A famosa curva que ele não poderia ter feito, né? Que feriu as regras do regulamento. Que ele não poderia ter feito válvula de escape. Isso que o Prost tinha batido nele antes. A Prost saiu e o Senna voltou para a corrida. Não voltou pelo caminho original, mas ele ele usou uma outra curva para poder. Ele fez a curva e voltou para a pista. No regulamento ele teria que voltado para a pista diretamente, mas parece que se ele tivesse feito, que é uma questão do carro, se ele tivesse voltado direto ia ser pior, né? Tanto que ele pegou a curva, voltou para a pista, foi para os boxes, né? Ele consertou o carro e voltou. Ele ganhou a corrida. Sem ferir ninguém, sem infringir nada, sem machucar ninguém, sem causar acidente. Não é. Só que o Prost, antes disso, ele foi correndo contar para os comissários. Ele tava louco para dedurar o Senna sobre aquela situação e foi correndo contar para os comissários, principalmente pelo Balestre. Porque acredita-se que o Alain Prost ele era favorecido pelo Balestre nessa época, né? Muito favorecido e até privilegiado por esforços que ele nem fazia, né? Apesar de ser um ótimo piloto, muito profissional, o Prost, ele também era um cara que passava em cima dele, tipo, se você passar por cima dele em alguma situação, como essa que foi em Suzuka, no Japão, no Grande Prêmio, passou por cima de mim, eu vou passar por cima de você igual um trator, era desse jeito. Que foi desse jeito. Tipo, o Senna ganhou a corrida e já foi chamado para conversar com os comissários. Ele foi e tava demorando. Não, foi como o Reginaldo Leme falou, excelente jornalista Reginaldo Leme. Não é comum que o pódio não aconteça, demore a acontecer após a corrida, né? O pódio acontece imediatamente após a corrida, que é quando o campeão ganha seu troféu, né? E comemora explodindo champanhe e falando com jornalistas. Isso não aconteceu, isso demorou para acontecer, porque o Senna, parece que ele foi levado por seguranças até a sala dos comissários. Os comissários chamaram a atenção dele. E o que aconteceu? O Prost foi considerado campeão da corrida, de uma corrida que ele nem ganhou.
de uma linha de chegada que ele nem fez, o esforço que ele não fez. O único esforço que o Prost fez foi sair correndo, dedurar o Senna pros comissários, tipo, do cara que se precisar passar por cima, né? Era desse jeito, eu não sei se... Ainda vai lá, poxa. Aí, tipo, o Prost, ele ganhou o título de uma corrida que ele não ganhou. E enquanto ele tava se vangloriando pros jornalistas, tava se sentindo feliz pela situação, né? Orgulhoso da situação. O Senna tava sendo obrigado a ficar trancado numa sala enquanto ele ganhava um título de uma corrida que ele não ganhou, Prost. E o Senna tava sendo obrigado a ficar dentro de uma sala, esperando os excelentíssimos comissários da FIA darem opinião do que ia acontecer. E o que aconteceu? O Senna, ele foi desclassificado da prova, ele foi desclassificado da corrida, ele foi punido com 6 meses de suspensão. Ele teve a licença dele por 6 meses suspensa, né? E uma multa, não sei quantos dólares que eu tenho uma que eu não... Vou falar de números agora, né? De matemática, mas... Tipo, ele ficou 6 meses suspenso da Fórmula 1. Ele era proibido de voltar durante esses 6 meses. E essa multa? O Balestre tá achando ele de estúpido, tá achando ele de irresponsável, dizendo que ele não poderia ter feito isso. E o Prost, ele é conhecido por ser um piloto que tá com o regulamento debaixo do braço, né? Tipo, pode acontecer qualquer coisa, mas o regulamento não vai sair debaixo do braço dele, né? Tipo, aquilo foi uma situação bem humilhante. Aí que entrou a xenofobia de novo, né? Aí que entrou a xenofobia de novo. Tipo, se tivesse sido o Prost a fazer isso, aí eu fico me perguntando, né? E não só eu, como muitos aqui, muitos brasileiros e fora do Brasil devem ter se perguntado também, né? O Senna tinha muitos fãs fora do Brasil. E isso foi uma coisa bem forte, bem grande, né? Não eram poucos fãs, eram muitos daquela época até hoje. Que devem ter se perguntado. Se tivesse sido o Alain Prost a fazer aquela ultrapassagem usando aquela curva como válvula de escape, ele teria sido punido? Ele teria sido desclassificado? Que como nessa época era a McLaren que o Senna estava correndo e o chefe da equipe era o Ron Dennis, ele disse, olha, a gente não poderia usar essa curva como válvula de escape. Mas, como está no regulamento, mas não há motivo para exclusões ou penalidades, desclassificações ou punições. Isso não é coerente. O Ron Dennis falou assim. E o Senna, ele ficou com a família durante esses 6 meses no Brasil, em Angra dos Reis. Tipo, ele ficou bem chocado com o que aconteceu, ele se sentiu humilhado. Porque, tipo, é mais fácil, porque Suzuka, o Grande Prêmio de Suzuka no Japão foi desse jeito. Era mais fácil punir um brasileiro sul-americano por um erro do que admitir a vitória dele, admitir o tamanho da rivalidade que foi Alain Prost e Ayrton Senna, porque tava sendo uma questão tipo cão e gato mesmo. Eles estavam brigando igual cão e gato. A famosa rivalidade na Fórmula 1, né? Aí vai. Aí 6 meses depois, aí tipo, se sentindo humilhado, se sentindo excluído de novo, se sentindo rejeitado, maltratado, tipo, que foi como o Senna falou numa coletiva de empresa, né, sobre isso. A forma como essa questão está sendo tratada é como se eu tivesse a culpa de tudo o que aconteceu ali. Eu fui culpado por tudo, fui penalizado por tudo, fui tratado como um criminoso. E isso é totalmente inaceitável. Essas foram as palavras do Senna nessa coletiva, né? E é sobre isso. Trataram o cara, olha, não poderia ferir o regulamento, mas isso não prejudicou ninguém, não prejudicou a corrida. E trataram o cara como se ele fosse um bandido, um marginal, porque é essa visão, né, que eles têm da gente, do brasileiro, essa visão que eles têm do brasileiro fora do Brasil e dentro, que a gente é criminoso, que a gente é bandido, que a gente é agressivo, que a gente é explosivo, né? Aí... 6 meses depois, o Senna volta
mais forte, mais firme, mais confiante, né? Pro próximo grande prêmio, né? Que é aquele grande prêmio, não sei se foi no Japão, não vou lembrar agora onde foi, mas que o Senna, ele passou por uma ultrapassagem que o Prost deu pra ele. Eles acabaram colidindo e o Senna ganhou a corrida. Tipo, eu não sei se o Senna bateu nele de propósito ou não. Deve ter sido na base do sim do não, né? Que eu não acho certo. Tipo, não precisaria. Mas que ele mesmo também, em si, como pessoa, não achou isso certo. Tipo, ele se tornou mais uma vez campeão, mas não era uma vitória do jeito que ele queria, né? Ele não tava feliz com aquilo. Mas era do tipo, você me ferrou, eu vou te ferrar também. Sendo de propósito ou não. Tipo assim. Como o Senna era bem competitivo e ele tinha sido humilhado, taxado de bandido há 6 meses atrás, ele devia estar com esse ressentimento bem forte nele ainda, né? Tá, e. Tipo. E eu acho que vamos falar de uma grande questão. A gente, como fã, é muito importante, é uma memorável. 1991, Interlagos, São Paulo, Brasil. Foi o Grande Prêmio do Brasil que o brasileiro, a brasileira, tem guardado na memória até hoje. As pessoas que assistiram a corrida nessa época e as pessoas que ouviram falar dessa corrida hoje em dia. Que foi uma parte desse livro aqui que eu li pra vocês, né? Tipo, no Grande Prêmio do Brasil em 91, o Senna, ele tava correndo, né? Só que ele quebrou o câmbio, né? E ele teve que continuar. E tava faltando muito pouco. Ele já tinha tentado outras vezes vencer várias corridas do Grande Prêmio do Brasil e não conseguiu. Aquela era uma chance que tava. Era uma chance única, que tava pra errar, que pra dar erro, que pra não dar certo, tava faltando isso aqui por causa do câmbio quebrado. Aí que ele teve que começar a pilotar o carro na sexta marcha, né? E o carro, ele fica na sexta marcha, é a marcha mais veloz. E ele fica pesado o carro também. Pesa o volante, parece. Aí, como ele forçou o carro e ele faltavam algumas curvas pro final e ele conseguiu ganhar. Tipo, foi uma das vitórias. Acredito que foi a vitória mais emocionante dele. Foi a vitória que ele, como pessoa, deve ter ficado muito satisfeito. Ai, mas. Tipo, ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil pelo povo brasileiro, pelo Brasil. Ele não ganhou o prêmio por esse prêmio em 1991. Ele não ganhou por ele. Ele ganhou pelo Brasil. Ele ganhou pelo povo. Porque na cabeça dele era ganhar pelo povo, não era ganhar por ele. Aquele grande prêmio, aquela vitória seria pro povo, seria pro Brasil. Seria pro brasileiro, pra brasileira que tava ali torcendo por ele. E como ele disse, e ele depois da corrida forçou tanto o desgaste extremo. Ele teve espasmos muscular no ombro, nos ombros e no pescoço. Ele tava com muita dor. Só que aí ele foi levado de volta para os boxes para receber o prêmio, o troféu. Aí o pai imediatamente foi ver ele, né? O pai devia estar preocupado e foi ver ele. A mãe e o pai do Senna naquela... Estavam bem nervosos, bem aflitos, né? Aí viram que ele estava bem e o seu Milton queria saber, estar perto dele, saber como é que ele estava, né? E o Senna, o que ele fez? Viu o pai e pediu um abraço, pediu um beijo pro pai. E o carinho é essencial para tudo, para todos. Todos nós precisamos de carinho, né? Seja homem, seja mulher, seja todo mundo. O carinho paterno e materno, ele é ele é fonte de amor na gente, né?
A nossa primeira fonte de amor pra vida inteira. O carinho da mãe, o amor da mãe, o amor do pai. Mas é isso. Tipo, mesmo com os ombros doendo, os braços duros por causa do espasmo, e ele tava com dificuldade de levantar o troféu, mesmo assim, ele levantou o troféu e pá! Ergueu pro povo. Tipo, essa vitória é pra vocês, Brasil, pra vocês, povo. Né? Povo brasileiro. E ele falando pro jornalista depois da corrida, né? Tipo, eu lutei tanto por isso. Eu achei que não ia dar, mas eu pensei, cara, eu lutei tanto. E eu pensei que não ia dar, mas foi aí que eu falei, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai chegar em primeiro. E é isso, Deus me deu essa corrida, eu ganhei a corrida. Nossa, e é uma vitória. E foi uma corrida que tem um lugar muito, muito bem guardado nas nossas memórias, que a gente, todos nós, quem viu a corrida, quem não viu, lembra com muito carinho. Porque o Senna, ele teve essa força, né? Ele teve essa força e tem até hoje nas nossas vidas dos brasileiros, das brasileiras e da vida de todo mundo fora do Brasil também. Todo mundo não, mas de muita gente fora, dentro e fora do Brasil. Dessa influência, dessa força que ele tinha em mudar as coisas, de tornar as coisas melhores, de tornar as coisas mais velozes e mais emocionantes, né? E. Pois é. E. E eu. E agora teremos o assunto, né? Como ele era um cara acima de tudo. Acima do piloto tricampeão mundial, a gente também tinha o Beco, né? O Beco da mãe dele, a dona Neide. E ele era muito conhecido, né? Também por ser um cara amoroso, dentro da família e fora, né? Por ser um grande amigo, por ser um cara amoroso, por ser um bom irmão, um bom filho, um bom marido, um bom namorado, né? E não tem uma pessoa que fale mal, ele era horrível, né? Tipo, só pra falar mal de Senna, porque é a maioria das pessoas falando bem dele contra uma pessoa que fala mal, que é o Nelson Piquet. Tipo. E todo mundo fala muito bem dele até hoje. Os irmãos, a mãe, os sobrinhos, os colegas, os pilotos e as namoradas, né? Porque o Senna. O namoro do Senna que ficou mais conhecido foi com a Xuxa, né? Aí é que tá. Que muita gente. Só que, como ninguém é perfeito e nenhum namoro é um mar de rosas, aí que vem. Que parece que todo mundo fala do namoro do Senna com a Xuxa como mais midiático, mais famoso, mais bam bam bam. Só que só se for aumento da mídia, né? Porque eu já concluí, é uma mentira. Dizer que eles namoraram por 2 anos, que moraram juntos, pensaram em casar, é uma mentira enorme. Eu já concluí isso. Porque eu não só por mim, mas eu percebo quando minha mãe fala pra mim, quando eu pesquiso de forma direta, de fontes confiáveis, né, e tal. O namoro do Senna com a Xuxa, tipo, foi muito rápido e não foi um dos mais melhores dele, não foi o namoro que ele fazia questão de voltar ou continuar. Por quê? Que parece que a Xuxa. Isso muita gente vai discordar de mim, principalmente quem é fã da Xuxa, mas é verdade, foi o que eu vi. Foi o que eu entendi por mim como pessoa, como fã também. E, tipo, parece que era um namoro, foi um namoro muito bom no início, foi um namoro excelente, mas o que houve ali entre o Senna e a Xuxa foi mais uma atração muito forte. Mas amor, não. Não teve amor, não tinha amor. Era mais um grande interesse midiático e uma grande atração sexual, uma forte atração sexual do que amor. Não tinha amor, né? De um podcast do irmão da Xuxa falar de que quando eles brigaram uma vez, ela ficou deprimida, ele ficou lá com ela por 7 dias, o irmão dela, até que o Senna, tipo, o cara falando
que o Senna chegou no helicóptero e falou, tipo, veio igual um milagre. Essa foi assim, desse jeito que o cara falou. Aí a Xuxa ir pro quarto, deve ter se perfumado toda, tananã, tananã, e o Senna chegou no quarto e foi lá ver ela. E é esse cara falando, não sou eu que tô falando, não sou eu que invento, não sou eu que tô falando, é esse cara, o irmão da Xuxa, que falou num podcast, passou 5 minutos, né? O Senna desce e diz que tá indo embora. E o cara tá perguntando pro Senna, o que houve? Tipo, não aguento mais a tua irmã. Eu não aguento mais a tua irmã e tô caindo fora. Que dá a entender que esse namoro não foi um dos melhores, né? Ela devia ser. Olha, eu vou falar, sinceramente, a Xuxa, ela, como namorada, ela deve ser uma pessoa chata, insuportável. Porque pra um cara, namorado dela, não fica, passar 5 minutos numa situação e depois de irritado ir embora, irritado dizendo que não aguenta mais ela, porque ela deve ser insuportável. Desculpa, com todo respeito, ela deve ser uma pessoa. Ela deve ser uma pessoa chata, insuportável, enjoada pra caramba. E vai. E de que? Uma pessoa que diz que se pudesse voltaria pra ele, queria voltar pra ele, teria se casado com ele, mas que ele sofreu bastante na mão dela, né?